Vamos lá, galera. Recebi essa questão aí do nosso amigo Rogério aí no pelo WhatsApp. Uma questão bem interessante aí que fala o seguinte: um juiz dispõe de 10 pessoas, um juiz dispõe de 10 pessoas, das quais somente 4 são advogados, para formar um único júri com 7 jurados. Então, olha só, 4 são advogados e ele quer formar um júri com 7 jurados. O número, o número de formas de compor o júri com pelo menos um advogado é. Então, olha só, vamos tentar resolver essa questão de duas maneiras aí, né? Primeira maneira de resolver é pensar o seguinte, olha só. O primeiro modo é eu ter um advogado e 6 não advogados. Então eu tenho uma combinação de 4 elementos, que são 4 advogados tomados de um, e, então, vezes a combinação de 7 não advogados, 6 advogados, de 6 não advogados, tomado de 6 em 6. Beleza? Aqui você sabe que a combinação de n elementos tomado de 1 a 1 é o próprio n, e de n elementos tomado de n em n é igual a 1. Se você não percebeu isso, olha o que você vai fazer, não tem problema. 4 fatorial sobre 1 fatorial, que é o próprio 1, e 4 menos 1, 3 fatorial, vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, 6 menos 6, 0 fatorial. Tranquilo? O 4 fatorial eu posso abrir em 4 vezes 3 fatorial. Vou cortar com 3 fatorial que está aqui, ó. E aqui já posso cortar direto. 6 fatorial foi embora 6 fatorial, que dá 1. 4 vezes 1, 4. Então aqui eu tenho 4 combinações que eu posso fazer com um advogado e 6 não advogados. Beleza? Eu tenho uma outra possibilidade que é o seguinte: eu ter 2 advogados e 5 não advogados. Então eu tenho de 4 advogados, eu posso escolher 2 vezes a combinação de 6 elementos, onde eu vou escolher 5. Beleza? Então agora eu tenho a combinação de 4 fatorial, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui é 4 menos 2, 2. Vezes 6 fatorial sobre 5 fatorial, 6 menos 5, 1 fatorial. Tranquilo? Então aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui eu vou abrir 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Já vou poder cortar 2 fatorial, vai embora para 2 fatorial. 2 dá 1, por 2 dá 2, 2 vezes 3, 6. Então aqui eu já tenho 6 vezes, aqui eu tenho 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Que 1 fatorial é o próprio 1. Então eu posso cortar 5 fatorial com 5 fatorial. Então eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, 36 maneiras de eu formar o júri com 2 advogados e 5 não advogados. Então agora eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Perdão. De 4 advogados eu escolher 3, porque ele falou aqui, ó, pelo menos 1. Se eu tenho 1, eu tenho pelo menos 1. Se eu tenho 2, eu tenho pelo menos 1. Se eu tenho 3 advogados, eu tenho pelo menos 1. Se eu tenho 4 advogados, eu tenho pelo menos 1. Beleza? Então, ó, se eu tenho 3 advogados, eu vou escolher 4 não advogados entre 6 que eu tenho para escolher ali. Então, uma combinação de 6 elementos tomada de 4 em 4. Tá? Então, aqui eu tenho 4 fatorial sobre 3 fatorial. Tranquilo? E, olha só, essa combinação aqui de 4 fatorial tomado de 1 em 1 é igual a essa. Lembra? São combinações complementares, né? São iguais. 4 menos 1, ó. 4 menos 3, 1. Pode ver que deu o mesmo aqui. Tá? Aqui, ó. 6 fatorial sobre 4 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial. Tranquilo? Então, ó, aqui eu vou ter 4 fatorial, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes o 6 fatorial, vou abrir 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tranquilo? Sobre 4 fatorial, o 2 fatorial é 2 vezes 1. Então aqui eu posso cortar 3 vai embora com 3, 4 fatorial vai embora com 4 fatorial, por 3, por 2 dá 3, por 2 dá 1. Aqui eu tenho 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60.
beleza? 60. E agora, minha última escolha é formar esse júri aí com 4 advogados e 3 não advogados, 6 tomados de 3 a 3, beleza? Então, quando esses caras aqui são iguais, né? N é igual a P, lembra? N e P, quando eles são iguais, a combinação dá 1. Aqui, ó. Tá cheio aqui. Mas vamos lá. 4 fatorial sobre 4 fatorial. 4 menos 4 vai dar 0 fatorial. Vezes 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 menos 3 vai dar também 3 o quê? Fatorial. Tá? Aqui eu tenho 4 fatorial, ó. Posso cortar, que vai dar 1. Vezes, o 6 vou abrir 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Sobre 3 vezes 2 vezes 1 e vezes 3 fatorial, que eu posso simplificar aqui, beleza? Ó, 6 vai embora com 6. 5 vezes 4, 20. Então agora eu tenho ou essa configuração, ou essa, ou essa, ou essa. Princípio multiplicativo aqui, eu vou somar todo mundo. Então eu tenho aqui, ó, 40, 100, 120. Gabarito letra A, gabarito processo. Sandro, você falou que tinha uma outra maneira de resolver. Então olha só, eu posso fazer o seguinte. Das 10 pessoas, eu tenho que escolher 7. Então, isso aqui seria o meu total de combinações. Nesse meu total de combinações, eu tenho comissões com advogados e comissões com não advogados. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, né? Então, eu tenho uma combinação de 7 elementos tomado de 7 em 7. Então, eu tenho uma combinação de 10 elementos tomados de 7 em 7. 10 menos 3, 10 menos 7, 3. 3 o quê? 3 fatorial. Cuidado quando eu estou fazendo 10 fatorial menos 7 fatorial. Eu tenho 10 menos 3, aí entre parênteses, depois fatorial, tá? Então, eu tenho aqui. O que é o 10 fatorial? Eu posso abrir o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E aqui eu tenho 7 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Só que desse meu total, eu quero tirar o que eu não preciso. Eu quero formar menos as comissões, né, ou as combinações de não advogados. Só que tem um problema, olha só. Eu tenho 4 advogados. Quantas pessoas são não advogados? 6. Cara, mas eu tenho 7 jurados. Como eu vou formar 6, eu vou pegar 6 elementos e quero formar 7. Então, a minha combinação aqui é 0, ela não existe. É 0. Não existe a possibilidade de eu escolher, de eu ter de 6 elementos, eu formar 7. Uma combinação de 6 tomada de 7 em 7. Não tem. É 0. Beleza? Então aqui, ó. Posso cortar. Por 2 dá 4. Por 2 dá 1. Por 3 dá 1. Por 3 dá 3. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. Então, 120 maneiras aí de formar a comissão com pelo menos um advogado. Beleza? Então aqui ficou 0, por quê, Sandro? Porque eu ia pegar do meu total, eu quero tirar o que eu não preciso. O que eu não preciso? As comissões que não terão advogado presente, ou seja, não advogados. Seria uma combinação de 6 elementos tomados 7 a 7. Impossível. Então existe 0 possibilidade. Então 100 menos 0, 100. 120 menos 0, 120. Beleza? Então tá aí a resolução dessa questão aí.